Olá, olá! Estamos hoje aqui com mais uma edição do Tilpcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Sempre trazendo dicas, novidades e informação sobre o mundo imobiliário. Eu sou o Nicolas Tilp. E eu sou o Jonas Tilp. Hoje estou com um convidado aqui já de longa data, amigo meu, um cara que gosta muito de filosofia, com quem eu sempre aprendo alguma coisa nova e que está trazendo junto, né, com uma equipe tropa de elite, eu diria, novidades para Joinville, né? Danilo Conde, seja bem-vindo aqui. O Danilo é diretor-geral, é isso? Do Cidade das Águas. Isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Perfeito, é isso aí. Num podcast a gente nunca sabe o horário. Mas é um prazer estar aqui, Jonas. Você sabe que você é uma inspiração à carreira profissional que você teve para muita gente na cidade, então o teu convite me honrou muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem. Então Nicolas. vamos lá. Partindo para o projeto, o que exatamente é o Cidade das Águas? Então tá, o Cidade das Águas ele é um bairro-cidade aberto que procura oferecer para as pessoas que optarem em morar lá um estilo de vida em que seja possível fazer tudo a pé. Então, a nossa promessa e a entrega que a gente vai fazer é de permitir morar, trabalhar, estudar e se divertir à distância de uma caminhada de 15 minutos. Né? Então, é um conceito novo, inaugurado pelo Valério e pelo Marcelo, da Hoje Urbana, né? Mas Pedra Branca, que assim, desvendaram esse novo conceito de empreendimento imobiliário. Foram pioneiros, no Brasil. Né? Tiveram muita coragem, muita resiliência, né? Sem dúvida. De empreender esse conceito. Deu super certo. E hoje no Brasil até existe um grupo, sabia? Chamado Somos Cidade. Sério? De empresas que inspirada pelo Valério e pelo Marcelo, e empreenderam conceitos muito similares Brasil afora. E todos têm tido muito sucesso no desenvolvimento das suas glebas. E aí eu costumo dizer, o Felipe Cavalcante, que é o presidente do Somos Cidades, fala para o Valério o seguinte, que a diferença entre a loucura e a genialidade é o sucesso, né? Perfeito. Então, quando o Valério fez a Pedra Branca 20 anos atrás, ele era um maluco. Deu certo. Hoje ele vai convidado nesses eventos Brasil afora, tido como alguém genial, que eu acho que é merecedor ter esse reconhecimento, porque ele realmente fez algo muito diferente. E a gente busca... a Pedra Branca é sócia aqui da família Hansen, e a nossa intenção é fazer uma Pedra Branca melhorada. E assim, eu falo sem nenhuma arrogância, porque isso é dito pela própria família Gomes, né? Foram 20 anos, aprenderam muito. E esse aprendizado, a Cidade das Águas tem a responsabilidade de aplicar aqui em Joinville para que a Cidade das Águas seja uma Pedra Branca 2.0. Que legal. Bom, esse Pedra Branca, né, do Valério, do Marcelo, né, a gente consegue entender porque quando você vai para Palhoça, você olha para aquele morro lá e vê a Pedra Branca e aí consegue identificar, né? Agora, para nós aqui, para quem talvez esteja nos ouvindo, fica a curiosidade assim, Cidade das Águas. Por que esse nome Cidade das Águas? Todo mundo pergunta e é bem legal de explicar. Primeiro assim, cidade, ela está no nome porque ela explica o que o bairro vai ser. O bairro vai oferecer tudo que uma cidade oferece. Então, você vai poder ter escola, supermercado, padaria, farmácia, né, moradia, trabalho e bons espaços públicos de lazer com equipamentos voltados à família de altíssima qualidade. Então, a cidade é isso, é num ambiente compacto você ter tudo que uma cidade oferece. Então, você vai poder viver ali. Você vai precisar do automóvel muito pouco. Né? E das águas, ela tem dois significados assim que nos convenceram a seguir esse caminho de branding. O primeiro é fazer uma homenagem à Tigre. É muito difícil desvincular aquele território da Tigre e da família Hansen, né? Porque está lá desde a década de 60. E para quem não conhece a Tigre, né? Tigre é Tigre, tubos e conexões. Né? Então, dentro do tubo e conexão, vai água. Vai água. E como a água está no propósito de modelo deles, né? Então, a gente resolveu abraçar isso. É uma forma de homenageá-lo sem ser tão óbvio. E também a água tem um vínculo muito grande com a história da cidade, né? Joinville foi colonizado pela Baía do Abitonga, Rio Cachoeira. Perfeito. Então chove pouco bastante, também? Chove bastante. E água é vida, né? Então, é uma cidade para pessoas, né? Então, a gente resolveu batizar o bairro com esse nome. E eu queria registrar aqui que isso foi uma ideia do Beto. Não sei se você conhece o Luiz Roberto, foi diretor comercial da Tigre, é nosso conselheiro hoje. Ah, legal.
E ele é quem trouxe essa sugestão, o marketing abraçou e assim foi batizado Cidade das Águas. Então, legal. tem padrinho essa ideia. Tem. Muito bem registrado. Ó. Lembranças aí pro Beto também, né? Isso. Acho que falar um pouco de inspiração. Tu até comentou ali Pedra Branca, mas de onde veio a inspiração para desenvolver esse projeto? A inspiração para fazer isso ali, para desenvolver isso naquela região ali? Como é que foi esse processo todo, né? E talvez até o porquê Joinville nessa história. Exatamente, Né? porque Joinville... Eu acho que assim, a inspiração evidentemente foi do acionista, né? O Felipe e a família lá, auxiliada também pelo Alencar, queriam dar um novo uso para aquele terreno. Uhum. Né? Se transformou num vazio urbano, uma vez, né? Industrial, ele vai tentando achar o seu espaço ali. Né? A indústria da Tigre, que ocupava a metade desse território que vai ser a Cidade das Águas, já há muito tempo está lá na beira da BR-101, né? Uhum. Quem vai sentido Curitiba, do lado esquerdo, vê as patinhas ali. Isso. Sim. E então aquilo se transformou num condomínio empresarial, né? Vários, acho que são 100 CNPJs mais ou menos que Tudo ocupam isso? aquele Uau. espaço. Poxa. É bastante gente lá, mas é um equipamento já bastante depreciado, que tem um custo de manutenção muito alto, então aquilo não teria uma vida longa, né? O imóvel antigo ele custa mais na sua manutenção, né? Muito. E aí precisava dar um novo uso. O Alencar teve no gabinete do prefeito, na época que eu fui secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, e era muito comum a gente fazer uma prévia da reunião com o prefeito no gabinete ao lado, né? Sim. E o Alencar disse, olha, eu vim aqui noticiar para vocês que o Parque Hanse vai ter um outro uso. Uhum. Meses antes, a gente começou aquela peregrinação que tu participou bastante também, do Parque Tecnológico lá na Zona Sul, do lado do campus da UFSC. Sem dúvida. Né? Aham. E acho que você estava na CIG nesse período, Uhum. havia uma vontade muito grande de se fazer lá. E quando eu cheguei na secretaria, um dos objetivos do parque, da pasta era o Parque Tecnológico. O seu Jaime Graço se envolveu muito na Sim. época e tal. O Jalmei liderava, que era o secretário, né? Uhum. E a primeira coisa que eu fiz quando vi isso foi visitar a família Gomes, porque eu já conhecia a Pedra Branca. E eu falei, um parque tecnológico num conceito Pedra Branca de ser seria muito legal para Joinville. E eu acho que eu fui um dos caras que te provocou a conhecer, né? Não, a Pedra Branca eu conheci no CEGESC, Núcleo de Jovens beleza. Empresários do Estado. Pelo menos eu falei bem, então. Falou bem. Aí eu fui lá visitar o Valério e o Marcelo e eu não sabia que eles tinham colocado como meta também expandir o conceito para outras cidades e estavam vendo Joinville com bons olhos. Aham. Então, quando o Alencar falou que queria dar outro uso, eu perguntei para ele se ele tinha investidor. Ou se iriam fazer sozinho. Ele falou, não, a gente não tem investidor, estamos buscando e tal. Aí perguntei, conhece o família Gomes, o Marcelo? Não. Ele falou, não conheço, de vista e tal. E como o secretário tem essa função de conectar coisa boa, porque o conceito Pedra Branca no endereço da Tigre é a fome com a vontade de comer, né? Sem Sim. dúvida. Então, eles fizeram lá na Pedra Branca, no endereço que foi um desafio desenvolver. Em Joinville já está pronto, né? A localização já é ótima, já é uma boa ideia morar ali. E o único trabalho que eu tive foi colocá-los em contato. Não participei de absolutamente mais nada ali. Uhum. E diz o Alencar que levou o Felipe para conhecer a Pedra Branca. O Felipe foi conhecer. E quando a gente vai lá conhecer, é muito difícil não se apaixonar por aquilo que está lá. Né? Sem dúvida. Então, a inspiração foi essa. E eu diria até que houve um alinhamento de valores muito grande entre os acionistas, sabe? Se tu pega lá... Famílias com histórias semelhantes. Muito, sim. E que tem a vontade de deixar um legado, sabe? Mas se tu pega a visão da Tigre, por exemplo, a Tigre diz que alguma coisa parecida com desenvolver coisas para o lugar onde as pessoas morem melhorar, né? E a Pedra Branca diz melhorar a cidade para as pessoas. Sim. Então, assim, ao pano de fundo das duas famílias diz a mesma coisa, de jeitos diferentes. Sim. Entendeu? Então, foi muito rápido esse acordo entre os acionistas e o desenvolvimento dessa holding para empreender o Cidade das Águas. E eu tive a sorte, né, e o prazer de ser convidado para liderar esse empreendimento, ser diretor-geral da empresa. Então, bacana, né? E assim, eu pensando um pouco nessa história, até da aproximação do Valério com Joinville, na minha época Perini, a gente trouxe o Valério uma vez para apresentar o case, né? Pedra Branca na CIG. Eu acho que a partir daquele momento também começou a construir. No final, assim, quando a gente vai somar as histórias, né? Precisa ter uma proximidade, uma frequência nessa proximidade, e aí vem o próximo passo, que é criar essa intimidade.
eu vejo que a família Gomes acabou fazendo todos esses passos com Joinville e eu acho, por isso a gente também é agraciado no final, né? Sem dúvida, o teu papel e o do Perini na aproximação deles com Joinville tem tudo a ver, porque vocês levaram a Multilog lá para dentro do Perini, certo? Sim. E ele começou a vir na cidade com mais frequência. E vendo ela de cima, de vez em quando. E eu acho assim, Jonas, não porque tu está presente, mas a Pedra Branca e o Perini talvez sejam os 2 melhores empreendimentos imobiliários de Santa Catarina. Né? Cada um na sua vocação, mas a união de vocês ela era bastante óbvia para mim, assim, porque entendem do que estavam fazendo. Um é moradia, outro é indústria, mas eu acho que a junção dessas 2 coisas faria muito sentido também. Quase aconteceu em Itajaí, mas isso é o pano de fundo para um outro capítulo que eu vou contar outra história. Mas agora deixa eu, aproveitando, né, essa tua participação, obviamente, no poder público, né? E aí já fica de novo meu registro por essa época, Danilo. Acho que você conduziu bastante mudanças na secretaria, né? Muito com esse olhar de inovação, e isso sem dúvida contribuiu com o novo desenho que vive Joinville, né? Assim, invariavelmente e com toda a potencialidade absorvido pelo Ágora, né? E isso acontece lá dentro. A gente, embora aqui está dentro do empreendimento também, o CEPAM, a gente sempre diz assim, a gente é uma grande igreja, mas a catedral está lá e está tudo certo, entende? A intervenção e a participação do poder público nesse projeto do Cidade das Águas, ele foi crucial para que ele acontecesse? Como foi o desenrolar disso e o que se tem hoje planejado com essa participação pública ali dentro? Obrigado, antes de mais nada. É difícil passar pelo poder público e ter reconhecimento, né? É sempre uma pasta muito polêmica. Eu sei que o senhor foi convidado várias vezes e não teve coragem. Inclusive, eu fico nos bastidores, assim, apoiando. O Jonas acha que eu não sei, mas ele foi convidado para ser secretário antes de mim até. Mas eu te diria o seguinte, ó. A participação do poder público ela é indispensável para empreendimento desse tamanho. Né? E assim, nós não estamos falando de nenhum benefício fiscal aqui. Né? Não é essa a procura pelo poder público. O que a gente... Acho que até o contrário, né? Teve um investimento importante da parte do privado para o público. Isso, teve. E que eu acho que a gente vive um momento em que isso é necessário para melhorar o ambiente que a gente vive. Sem dúvida. Agora, eu participei muito no assunto de inovação, mas me orgulho muito também da participação no ordenamento territorial. Né? O setor do mercado imobiliário sofreu muito com isso. Né? A gente ficou quase 10 anos discutindo lei de ordenamento territorial e isso travou a cidade. Né? Não foi mérito meu a aprovação da lei de ordenamento territorial. Quando eu cheguei na secretaria, ela já estava 15 dias aprovada, mas ela era inoperável. E estimulou a gente a fazer muito ajuste, e precisa até hoje. Ela não está pronta ainda, mas veio também operação urbana, outorga onerosa, transferência do direito de construir, IPTU progressivo, todos os instrumentos de promoção e indução do desenvolvimento sustentável. E como isso passou pela minha gestão, quando eu fui para o empreendimento, eu trouxe muito desses conceitos para viabilizar a cidade das águas e a cidade de Joinville, né? Então, e o Adriano, quando chegou no governo, entendeu a importância que isso tinha junto com o secretário Marcel e com o secretário Jovita. Então, continuou. Eles nos ajudaram a criar a primeira operação urbana de Joinville e isso é importante para a cidade porque a gente vai conseguir entregar 25 milhões de contrapartida. Uau! Né? Uau. Então, é muito bom que isso tenha acontecido. E a parceria do município ela deve ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento imobiliário, porque a gente precisa de muita velocidade nas emissões dos alvarás. Né? A gente conseguiu agora o licenciamento e o alvará do condomínio de lotes, mas a cada edifício que for lançado também vai precisar da sua aprovação do projeto legal e a emissão do alvará. Então a prefeitura ela continua sendo importante na agilidade dessa burocracia. Né? Sem dúvida. E o Jovita, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho muito bom junto à SAMA. A SAMA é muito complexo, tem coisas que fogem da alçada do secretário, mas dentro do escopo de trabalho que o Jovita se propôs a fazer, ele está fazendo com excelência e a gente não tem hoje do que reclamar. Tem muitas sugestões por fazer, né? Mas a gente vê que ele
ele está desempenhando bem o papel dele e está nos ajudando muito lá no Cidade das Águas. Acho que aproveitar falando sobre todas essas aprovações, quem são hoje os stakeholders que estão envolvidos ali no projeto? Quem são as construtoras que vão estar ali? Quem são os grandes projetos que estão abraçando essa região e abraçando todo esse projeto? Isso. Eu vou responder isso, mas eu queria só fazer um preâmbulo que eu acho que é legal. Essas discussões de estratégia de como desenvolver um bairro desse tamanho, ela é sempre muito rica, né? Sim. E lá na Pedra Branca, o Marcelo e o Valério tiveram quase que foram obrigados a desenvolver o bairro todo sozinho. Eu acho que eles desenvolveram a cidade lá. Assim, pode ser. Palhoça se desenvolveu muito e coincidentemente com a Pedra Branca vindo, né? Sem dúvida. Mas eu acho que sim, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu acho que Palhoça entrou no mapa com a Pedra Branca. Pedra Branca. Acho que Pedra Branca botou Palhoça no mapa, né? Isso. E lá eles são terrenistas, são os desenvolvedores urbanos e são os incorporadores. E são os donos do shopping, né? Porque o Open Mall é um shopping, né? Então, é tudo lá. Aqui, em razão da localização, a gente entendeu que talvez tivesse a opção de fazer Cidade das Águas que envolvesse outros stakeholders, até para que a cidade também tivesse senso de pertencimento, sabe? E aí a discussão no conselho sobre se vamos incorporar ou se vamos convidar incorporador foi uma discussão muito legal de fazer. A gente decidiu convidar os incorporadores. E aí teve um segundo nível de discussão. Bom, os incorporadores, nós vamos convidar gente de fora ou nós vamos convidar gente de Joinville? Né? Gente de fora, para nós, acho que teria sido mais fácil. Porque no mercado de incorporação imobiliária, quando você abre uma filial numa cidade diferente. Você tem a dificuldade da credibilidade. E com os reveses que o mercado imobiliário teve, a credibilidade é sempre um item importante para você vender apartamento. Só que quando pensa numa incorporadora que vem para Joinville, abraçado pela família Hansen. Sim. Essa barreira da credibilidade. Sem contar na frente da corrida. O relacionamento que a Tigre tem, né? Com todas essas construtoras, né? Porque toda a construção leva tudo. Leva tudo conexão. E aí então parecia mais fácil. Só que o mercado de vertical em Joinville é um mercado muito difícil, né? Joinville tem se verticalizado recentemente, assim, né? Mas nunca foi um bom, fácil, nunca teve velocidade de venda, os preços eram sempre muito acanhados. Então o mercado de incorporação imobiliária em Joinville é um mercado muito difícil. Então, trazer alguém de fora e somar o número de lançamentos de uma cidade que já é complicado, não parecia que fosse um bom negócio para ninguém, nem para nós, nem para quem já estava. Então, a nossa opção foi em convidar os incorporadores locais a fazerem dentro de Cidade das Águas. Na tese de que nós não iríamos aumentar o número de lançamentos, a gente ia concentrar os lançamentos dentro do nosso bairro. Perfeito. Então, por isso a gente escolheu. E aí nós escolhemos 3 incorporadores e cada incorporador dentro do seu mercado, para que eles não concorram entre si dentro do bairro. Então, um vai fazer os estúdios e os compactos, o outro vai fazer o tamanho médio de 120, 160 e o terceiro vai fazer o de 250 a 490. Aí convidamos a Veja, Dr. Álvaro Calduro, certo. a Hausten, a antiga Investcorp, e a H Marcato, do Marcato da Tina. São os 3 incorporadores ali dentro. Isso. E a gente lança em janeiro de 2025 as 3 incorporações. Junto com eles nós temos o colégio, vai ser o Bom Jesus, né? O Sr. Silvio. Sim. Vai ter do 0 ao 9º ano lá inicialmente. Legal. E o musicário, né, que a gente vem discutindo a doação do terreno para fazer um concert hall de frente para a praça. Junto com a academia de música para 600 alunos. Uau. Isso vai marcar Joinville. Vai marcar. Isso vai ser Essas 3 incorporações que vêm, já vêm ao redor da praça e o térreo dela é um térreo comercial. Né? Porque a gente está prometendo fazer tudo a pé. Sim. Então, a gente está retendo propriedade do térreo comercial para fazer a gestão do mix. Como se fosse um shopping. Só que o shopping de uma cidade, ele é diferente de um shopping tradicional. Né? O shopping tradicional, quando vai pensar em âncora, vai pensar na Renner, né? Nos fast foods que tem lá para de alimentação, na academia e tal. A gente, quando olha âncora de shopping de cidade, pensa no supermercado, na padaria, na verdureira, na academia, que são essas atividades essenciais, a farmácia. São as atividades essenciais para você viver a semana. Né? Então, a gente tem ali a
a obrigação de entregar isso já junto com a entrega da chave dos primeiros Para moradores. funcionar o projeto como um todo, né? Para na largada ele já vir funcionar. Legal. Funcionando. Por isso que a gente antecipou o colégio e fizemos questão que fosse uma grife educacional com vínculo em Joinville e tal, né? Se você perceber, o Cidade das Águas é um empreendimento feito de joinvilenses, né? Sim. Porque o De principal Joinville para Joinville. o principal acionista é joinvilense. Sim. As 3 incorporadoras são joinvilenses. A escola Joinville. A escola é joinvilense. O musicário, que é o mais difícil, não, com certeza, é joinvilense. Sim. E muito provavelmente o nosso comércio também vai ser. Eu estava discutindo isso essa semana. Falei, a gente podia ir por um caminho assim de trazer um monte de comércio de grife internacional, certo? Mas daí, nós não vamos ter Joinville lá, né? Nós vamos ter os gringos ocupando aquele espaço. E eu queria muito... Sem desmerecer, né? Não, tá tudo nada. certo, né? Mas, vamos visitar Joinville. Joinville tem uma experiência de Joinville, né? Então, Sim. o meu sonho é ter lá pastel do Rio da Prata, a empada do Yerke, a cerveja da Zait, o chocolate da Doce Beijo, né? O chineque do Koenig. O cara que vir hospedar no Cidade das Águas... pode ser do Opa também. Tá? Pode ser do Opa. Aliás, isso é o bom de Joinville, né? A gente tem várias opções, né? Deixa eu provocar, então. É que eu estou dando os exemplos das pessoas que vieram procurar a gente. Tu já tem uma fila, assim, nessa bem grande, demanda? Bem grande. De academia mesmo é impressionante. Aham. Academia, a gente está até tendo dificuldade. Eu estou querendo uma estratégia para ver como que nós vamos escolher a academia. E eu estou levando para o conselho em janeiro uma proposta da gente escolher a academia pelo conceito, sabe? Definir um preço de metro quadrado para não parecer que a gente quer fazer leilão de preço, né? E provocar todas as academias que nos procuraram a apresentar um conceito de ticket público, de serviços que vai oferecer, de arquitetura que vai ter e tal. Como você é um cara que gosta de história, você deve ter ouvido falar no sorvete, no sorvete não, na salada de fruta do Polar. Tu ouviu falar? Sim, o Jaumei contou essa história. Então, isso é uma coisa um pouquinho mais antiga do que a tua idade. Eu acho que você não estava aqui quando estava essa taça fantástica, né? Mas eu acho assim, é legal também, e aqui fica a dica, né? Já que a gente vai trazer coisas de Joinville, eu acho que Joinville tem muitas coisas que foram ficando pelo tempo, mas que poderiam ser ressuscitadas, né? Ou desafiadas a ocupar de novo um espaço e, de repente, mostrar um pouco dessa Joinville que ultrapassa tempos, né? Que fica na memória, né? Como é que algumas pessoas, né, que viveram isso conseguem ter na imagem essa tal da taça do sorvete Polar, né? Que, de novo, é uma marca que desapareceu, acho que ali nos idos da entrada dos anos 90, ela se extinguiu, né? Então, quem viveu os anos 80 teve a oportunidade de experimentar. Mas vou entrar já numa outra pergunta, assim, quando a gente fala de tudo que está acontecendo, né? Eu imagino que tem um prazo para isso acontecer, né? Aqui você falou, o conceito da cidade é um lugar para você morar e trabalhar e viver, né? Aí eu vou já emendar uma pergunta aqui na outra, né? Se existe a previsão de ter lajes corporativas ali, né? E em que etapa que isso deve acontecer e qual que é o prazo, assim? Quando a gente vai ver a Cidade das Águas 100% e quando que vão entrar, assim, esses marcos referenciais? Não sei se, obviamente, tem uma visão disso, o quanto isso já está batido o martelo, né? Não, é uma boa pergunta. Sim, a gente já inaugurou um pedaço bem pequenininho daquilo que vem pela frente, né? Quem passa pela Marquês de Olinda ali já viu o prédio. Esse prédio são salas comerciais. Opa, já começa então Esse com ali essa opção. Já. Essa é a primeira opção. Já está tudo ocupado? Tem 50 e tantos % do prédio alugado. Então ainda tem uns bons espaços lá. Tem opções de lajes corporativas de 600 ou de 870 metros quadrados e salas comerciais que vão de 110 a 150. Então, mas a gente fez questão de inaugurar o térreo desse prédio com um restaurante. Já está operando o restaurante? Operando domingo a domingo, legal. meio-dia. A Casa Meet, que é o Dani da Casa de Moura, que está operando, ele e a Ana. Muito bom. E junto tem uma praça com uma rua. Que a gente trouxe isso, fez questão de trazer para estar ali todos os conceitos de urbanismo que a gente acredita. Sabe? Espaços públicos de qualidade, ser uma prévia do que vem. É para ajudar o corretor na argumentação de venda. Legal. Então, eu tenho brincado que é uma praça, é uma plataforma de venda disfarçada de praça. Boa.
Mas a cidade já começa a entender um pouco a qualidade do paisagismo. Pô, todas as árvores que a gente trouxe são árvores adultas, de 15 metros de altura, né? A linha metálico de imobiliário urbano, piso emborrachado no playground, revestimento de basalto na calçada, acabamento em granito, toda a drenagem é linear. Então, pô, é lindo aquele espaço. E é só um pedaço de tudo que vem pela frente. Então, no dia 6 de novembro, a gente inaugurou e fez a inauguração e o treinamento das imobiliárias que estão credenciadas a fazer venda. Que é outro tipo de stakeholder, na verdade. Né? Então, essas imobiliárias são um pouco mais de 30 imobiliárias. A gente mapeou 125. Quantos corretores envolvidos, então? São 320 corretores. Caraca. Uau! Aí, nós não credenciamos todo mundo, credenciamos só 30 de 125. 99 imobiliárias fizeram contato querendo credenciar. Então, tem mais corretor fora do que dentro. E isso, por enquanto, deve ser assim, né? Porque a gente não consegue entregar treinamento com qualidade para tanta gente, sabe? E aí eu acho que tu entrou num ponto legal, que eu vou até atropelar aqui a nossa pauta. É muito importante você ter um profissional que não é que ele vai vender, ele vai prestar uma consultoria para que você possa entender o que vai ser entregue e tomar a decisão de participar. Não é uma venda, é uma adesão, né? É uma adesão, E surpreendeu, porque a nossa estratégia foi a seguinte, olha, vamos lançar em novembro o bairro, e a gente tem uma necessidade muito grande de vender conceito e estilo de vida para que as pessoas entendam o que é o apartamento que ele vai comprar. O apartamento, no final, vai ser um subproduto do bairro, né? E aí, como é que nós vamos fazer o corretor vender estilo de vida se ele está acostumado a vender apartamento? Então, a nossa ideia foi a seguinte, olha, vamos lançar o bairro e não vamos colocar produto para o corretor vender. Porque ele, sem produto, a única opção vai ser vender estilo de vida. Uai, ó, né? É consultoria. E ele deu um banho de comunicação nas redes sociais. Claro que a gente levou os caras na Pedra Branca, fez treinamento de produto, trouxe a galera da CIA lá, do Paulo Toledo, para ajudar nessa coordenação de venda, fez o dever de casa para ajudar ele a vender conceito. E tem sido exemplar a comunicação deles nas redes sociais a respeito de conceito e a gente está muito satisfeito com isso. Agora, em janeiro, a gente lança os produtos. Vamos fazer a inauguração da Galeria Cidade das Águas, que está junto com o térreo ali do restaurante. E no andar de cima do prédio tem uma central de decorados. Tem 3 apartamentos decorados lá, já estão prontos. Um para cada incorporador. E aí, em janeiro, a gente começa a fazer a apresentação dos produtos, né? E ano que vem começam as obras dessas 3 torres. Tá? As 3 torres começam no ano que vem. Algumas têm o prazo de 36 meses de obra, outras têm 48 meses de obra. Vai depender muito. O prazo de obra ele está mais linkado à condição de pagamento. A parcela tem que caber no bolso de quem vai comprar, né? Sim. Então, é isso que faz a obra ser antes ou depois. Então, é um pouco isso. Então, no máximo em 48 meses, a partir do ano que vem, a gente tem a entrega da chave dos primeiros moradores. E o urbanismo dessa primeira fase a gente entrega junto já. Então, a praça, o parque, o espaço pet, as ruas, né? Vão ser entregues numa entrega só. O faseamento é das torres. Sim. Então, e aí, em quanto tempo termina, né? Vocês sabem que planilha de Excel aceita qualquer coisa, né? Sim. Mas a gente pegou o nosso estoque, calibrou a planilha de Excel com o índice de velocidade de venda que a cidade teve nos últimos 2 anos. É uma média. E se essa média se cumprir no Cidade das Águas, a gente leva 20 anos. Se a velocidade for maior, a gente antecipa os lançamentos, né? Se for menor, a gente estica um pouquinho. Então, nós vamos calibrando, ou seja, vai depender da velocidade de venda, a entrega full do bairro. Então, na verdade, hoje, essas primeiras 3 incorporações, elas vão estar ali em volta da praça, mas o processo é um progressivo de ter outras incorporações, outros prédios nessa região ali também. Isso. O Master Plan sugere uma relação de 80-20. 80% é moradia, 20% é espaços comerciais. E aí tem lajes corporativas, hotéis, hubs de saúde, sala, tem de tudo. O que vai determinar isso é o mercado, né? Então tem outros players que vão entrar numa escala, né? Escala, à medida que as coisas vão acontecendo. Isso. Nós somos uma urbanizadora. Então o produto final do nosso empreendimento é um terreno. Certo. Só que um bairro como esse, você não pode ser passageiro da locomotiva, você tem que ser motorista dela, né? Isso. Então, a gente está participando, por exemplo, dessas 3 incorporações, nós somos sócios em 50%
junto com os incorporadores. Que nem os shakes. Para mostrar para eles que a gente está no risco da incorporação também. Sim. Senão fica uma relação de incorporador e terrenista, que eu acho que é uma relação que tem momentos de fricção que pode colocar em risco o desenvolvimento do bairro. Legal. Então a gente resolveu ser sócio. Se vai ser assim sempre, aí a gente vai ter que sentar para fazer lições aprendidas desse primeiro ciclo para saber como é que nós vamos desenvolver o segundo. Muito Acho bem. que só curiosidade ainda, falando ainda sobre isso, qual que é a expectativa de pessoas que vão morar, viver, conviver nesse Boa espaço? pergunta. Talvez não só nesses 3 incorporações, mas ao longo do tempo, né? O bairro todo, a gente está estimando umas 12 mil pessoas morando, Uau. Uau, 15 mil pessoas trabalhando. legal. Então, é um pouco isso que a gente vê. 12 mais 15. É. Estamos falando aí de 27 né? mil. Né? Ou no conceito de No trabalhar conceito. e estar junto, tu Tá, vai pode trabalhar ser. ali e descer, então Pode ser. algo entre esses números, né? Aí, em torno de 1.500 alunos, Uhum. 1.500 vai dar 2.100 alunos, né? Porque a academia de música é para 600 alunos, né? Uhum. Então, é mais ou menos esses os números assim do projeto. E por ser uma entrada da cidade, né, a cidade vai já de cara se apresentar muito bem, né? A gente pode dizer assim, as principais entradas, né, a Rua 15, a Otto Cardéfilo, depois obviamente tem lá o distrito industrial, mas esses são os marcos que Joinville traz e a Otto Cardéfilo vai se destacar, né? Até com a duplicação, ela tende a ser o principal eixo de acesso, né? Porque a Rua 15, ela é um pouco mais difícil, assim, de vislumbrar uma duplicação da Rua 15. Né? A Autocar já tem boa parte dela com os recuos corretos. A desapropriação é mais de terreno, são poucos imóveis. Uhum. A prefeitura, a gente fez o projeto executivo de duplicação como contrapartida do nosso EIV, né? E a prefeitura pediu para a gente fatiar, então provavelmente deve vir agora no início do ano o próximo trecho, o edital de licitação do próximo trecho que deve ir até a Rua Independência. E hoje o gargalo da Autocar é a Independência, né? Aquela conversão à esquerda ali na Independência trava o Autocar, trava lá no Hospital de Olhos, né? Sim. Então, liberando, acho que esse gargalo que tem ali vai fluir melhor o trânsito da região. Muito bem. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui que até veio no contexto novo, né? E muita gente que está escutando e que eventualmente é vizinho, né? Ou tem imóvel ali, como é que eles estão talvez sendo convidados a participar, né? Porque assim, a Tigre tem imóveis dos dois lados, mas obviamente que tem muitos vizinhos, né? E esse impacto que vocês estão desenhando, ele não serve só para os imóveis propriamente que estão sendo incorporados, mas ele, de fato, ele vai se espalhar para o entorno. Como é que esses vizinhos, né, esses também proprietários ou quem tem negócios ali, eles são convidados a participar do conceito? A gente tem um ótimo relacionamento com os vizinhos ali. E isso já é mérito de longa data da própria Tigre, né, da CRH, que sempre foi muito parceira dos vizinhos. A gente, no início, Jonas, a gente fez algumas oficinas com eles. Legal. Lá, charretes, assim, né, Design Think. Participaram 90 pessoas. Certo. Síndicos de prédios, líderes comunitários, Conseg, Associação de Moradores. E o Felipe, inclusive, participou dessa agenda com os vizinhos. Bacana. O próprio Felipe foi. E o nosso papo era o seguinte, né? Vai nascer um bairro e todo empreendimento imobiliário de grande porte assusta. Né? A primeira reação é ser contra. Se fechar. Vou me incomodar com obra aqui por bastante tempo. E a gente quis mostrar para eles que, primeiro, o bairro não vai ser fechado, vai ser aberto. E que, portanto, toda a qualidade dos espaços públicos vão estar disponível mesmo para quem não mora no Cidade das Águas. Né? Sim. E aí a gente quis perguntar o que vocês querem. O que precisa que o bairro não tem. E era muito legal, assim, uma que eu nunca vou esquecer, ele falou, olha, não tem padaria. Aí eu fui olhar, porra, não tem mesmo. A padaria do bairro é o posto de gasolina. E que E padaria é uma belíssima, desandonada. E ele é uma padaria, assim, que não deixa a desejar nenhuma padaria da cidade, né? Exatamente. Mas é curioso ser num posto de gasolina. É porque realmente não tem, né? Sim. Aí dizia, não tem praça. E a Anitta Garibaldi não tem praça mesmo, né? Verdade. Todo mundo queria que a rodoviária fosse, né? O entorno dela ali e tal. Outra coisa que dizia, olha, eu ando na rua e as calçadas são ruins. Cheio de buraco, desnível, estreita. A gente pegou todas essas demandas que os vizinhos tinham e entregamos para os arquitetos e urbanistas. Olha, o pano de fundo do desenvolvimento é esse aqui. É isso que a vizinhança quer. E também convidamos os vizinhos a irem na Pedra Branca. A gente levou eles lá em duas legal, oportunidades. Poxa. Porque havia muita resistência. Dizer, pô, vou perder a vista da sacada do meu prédio, né? Vai ter um prédio alto lá da minha casa e tal. E a gente dizia para eles assim, olha,
vai ter isso mesmo, não tem como dizer que não, né? Mas a qualidade de vida que você vai ganhar no térreo é infinitamente superior a qualquer vista de paisagem que você vai perder. Só que falando não impacta, né? Tu mostra as imagens e tal, que tinha na época, que eram imagens bem pitorescas, assim, dos primeiros rabiscos. Eles não... Aí botamos o nome e levamos lá na Pedra Branca. Quando eles foram na Pedra Branca, eles viraram defensores do projeto. Fãs do projeto. Selfie no Instagram e tal. E aí a cobrança foi ao contrário. Era assim, ó, de quando que vem? Entendeu? Dá para acelerar? Dá para ser logo? Pode ser ano que vem? Aí me marcou muito a audiência pública da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, na discussão lá da operação urbana que a gente fez uma audiência pública lá no bairro. Sim. E foram 120 pessoas. Uau. Eu falei, pronto, vamos sair daqui meia-noite, responder um monte de pergunta difícil e tal. E não, pelo contrário, todo mundo que pegou o microfone virou para os vereadores dizendo, olha, nós precisamos que isso saia logo. Então, celeridade era o ponto, assim. Que legal. Defendendo, virou uma grande propaganda do bairro no final do dia, aquela audiência pública, sabe? E a gente tem os canais ali de WhatsApp e tal. Eu mesmo converso muito com os vizinhos pessoalmente para manter sempre essa boa relação que é importante. E eles perceberam que Cidade das Águas, só a notícia do bairro já teve uma valorização imobiliária muito grande do entorno todo lá, né? Então, esse também é um ganho que eles acabam considerando. Muito bem. Nicolas, alguma pergunta a mais? Temos muitas. Mas Temos quer muitas. Mais uma aí? Não sei se a gente vai se estender muito perguntando sobre isso, mas acho que sobre essa questão que ainda entra nas pessoas, sobre essa criação de marca, sobre esse fã-clube que se criou em cima do empreendimento, em cima de todo esse projeto, como foi o desenvolvimento disso, como isso aconteceu, não só com os vizinhos, mas com toda a enxurrada que aconteceu em redes sociais, tu comentou até de corretores, como isso tudo se desenvolveu e como isso ajuda no projeto, né? Olha, eu até me surpreendo com a tua pergunta, porque eu acho que a gente não é assim tão amado, né? Não por nada, porque a gente está há pouco tempo, né? E eu acho que amor é frequência e repetição. E a gente precisa, acho que, de um pouco mais de tempo, mas a gente tem olhado muito para isso, sabe? Todo o passo que a gente dá é para que a gente tenha uma boa percepção de marca. E aí eu aprendi com o pessoal da CIA, lá do Paulo Toledo, o seguinte, que o primeiro stakeholder, né? O Jonas gosta dessa palavra, que precisa acreditar e gostar do projeto é o corretor imobiliário. E eles se apaixonaram, né? Por tudo aquilo que a gente fez, entregou e tratou. Então, eles ajudam muito a repercutir. E segundo, desde que a gente inaugurou no dia 6 de novembro, todo final de semana tem evento na praça. E esses eventos são sempre eventos familiares. O último foi o Tio Biscoito. Aí teve contação de história, caça ao tesouro, pintar o rostinho das crianças, entendeu? Que legal. Sim. A nossa programação de Natal do dia 14 e 15 de dezembro, ela começa às 10h30 da manhã e termina às 19 horas da noite. Sempre voltado para as crianças. Que legal. Vai ter apresentação teatral na rua, Caminhos do Polo Norte. Aí à noite nós vamos fazer o Bamboled. São bambolês com LED que as crianças vão poder brincar à noite, iluminado, sabe? Vai ter pipoca, algodão doce. Então, tudo isso ajuda a ter simpatia pela marca, né? E a Hansen, a Tigre, é uma marca que sempre fez muito bem pela cidade, sabe? Então, isso tudo ajuda a construir a marca do Cidade das Águas. Muito bem. Meu amigo, vencemos o nosso tempo, né? Eu quero deixar o microfone aberto para que você use aí a sua frase impactante, o seu conselho que você deixa aqui para quem está nos ouvindo e curtindo o nosso podcast. Tá bom. Não, eu queria convidar a Joinville a se preparar para viver um estilo de vida único, sabe? Ótimo. E quem puder, vá na nossa praça, almoce lá no Casamite para ter essa experiência, mesmo que ainda pequena, de tudo que vem pela frente. E dizer que a gente está à disposição a receber sugestões, melhorias, né? A partir de janeiro, última semana de janeiro, a gente inaugura a nossa galeria e apresenta para a cidade quais são os produtos que a gente vai ter à disposição. Então, para mim tem sido um prazer. Eu acho, viu, Jonas, que o Cidade das Águas é o tipo de projeto que tem capacidade de mudar a fotografia da cidade. A gente ainda não mostrou os renders. A gente vai mostrar os renders só a hora que inaugurar a galeria, para as pessoas terem motivo para ir nos visitar, né? Legal. Legal. Mas eu acho que a hora que vocês verem os renders, vocês vão entender que o pano de fundo da cidade de Joinville vai ser a nossa praça com o musicário no fundo, assim, porque é muito forte e eu acho que representa a grandeza da cidade de Joinville, sabe? Perfeito. Então, estamos todos muito entusiasmados. Queria agradecer o convite, para mim é sempre uma honra estar aqui. O Jonas é um profissional que inspira muitas pessoas na cidade, foi para mim também uma inspiração.
Então, sempre que eu vejo um convite teu, parece que a gente está no caminho certo. Então, eu Que tenho um bom. sentimento de orgulho só pelo simples fato de estar aqui batendo papo com vocês. Obrigado, tá? Legal. Legal. Essa foi a entrevista com o Danilo Conte. A recíproca é bastante verdadeira. Esse aqui é o Tilpcast. As informações do mercado imobiliário, coisas que acontecem e que mudam a vida das pessoas, também passam aqui como novidade. Aguarde o nosso próximo programa. Esperamos você com a sua audiência sempre. Até lá!